O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos, por favor, abram suas Bíblias comigo em Tiago, capítulo 1. Tiago 1, dos versos 22 ao 25. Tiago 1, do 22 ao 25. A gente vai ler esse trecho da palavra de Deus, e nós vamos falar hoje sobre o perigo de sermos somente ouvintes da palavra. É isso que Tiago nos ensina nesse trecho, com algumas outras aplicações para a nossa vida. E Tiago 1, 22 ao 25 diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Vamos orar mais uma vez, então nós vamos meditar na palavra. Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado porque ela nos ensina, nos admoesta, nos leva a compreender a vontade do Senhor. Fale conosco, fale em áreas específicas da nossa vida, Senhor, no qual precisamos sermos mudados e transformados pelo Senhor. Eu agradeço e oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus pela palavra. Tiago, quando ele escreve a carta dele, é uma carta muito dura, de certa forma, quando nós lemos, porque ele vai falar de coisas como a língua, vai falar como, olha, você é tentado pelo seu próprio desejo, pela sua própria cobiça, você não pode dizer que Deus tenta você, mas é na verdade Satanás que te tenta com a inclinação já do seu coração. E tudo que Tiago está escrevendo, ele traz uma perspectiva de que a fé cristã deve necessariamente produzir frutos na nossa vida, produzir bons frutos na nossa vida. Por isso que ele fala, olha, você fala que você tem fé, então com as minhas obras eu vou mostrar a minha fé. A ênfase dele não é salvífica, no contexto de que as obras nos salvam, mas a ênfase de Tiago é mostrar que alguém que ama o Senhor, alguém que conhece o Senhor, alguém que é salvo pelo Senhor, que professa a fé, necessariamente a sua vida deve produzir frutos, frutos que nos façam entender, frutos que aponte para a misericórdia, para a graça e para a salvação do Senhor. Tiago fala sobre várias questões importantes até chegar no texto que nós lemos. Ele fala, por exemplo, de provações, como você lida com as provações. Ele diz assim: ser provado é bom, você deve ficar feliz porque você está sendo provado. Depois ele vai falar sobre como obter sabedoria, mas ele não está falando de qualquer sabedoria, ele está falando de sabedoria em meio à provação. Ele não está falando de uma sabedoria geral, que nós também precisamos e devemos clamar a Deus, mas o que Tiago está contextualizando a sabedoria em dizer o seguinte: se você está passando por provações, e você não está sabendo lidar, você não está vendo proveito nesse processo, Tiago diz, peça sabedoria porque Deus vai dar, para que você compreenda, para que você entenda. Tiago também fala sobre o que vivemos aqui é transitório, não é permanente, apontando para a gente uma esperança na eternidade. Quer dizer, o que vivemos aqui um dia vai passar, seja todas as coisas boas e também sejam as coisas ruins com que nós experimentamos. Ele também fala sobre a origem do pecado. Então quando você vai no capítulo 1, verso 12, ele fala assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. E aí ele vai dizer, versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça. Ele está falando das guerras que acontecem em nós. A origem de tudo isso é do nosso próprio coração. Tiago vai mais adiante, vai falar sobre a origem da ira, tanto a origem do mal, quanto a origem do bem, que é do próprio Deus, a origem do bem. E também ele vai falar sobre despojamento e revestimento. O texto que nós lemos, ele está num contexto onde Tiago provoca os seus leitores em que eles avaliem suas vidas a partir da palavra, que eles possam entender e compreender a forma que eles estão vivendo. E Tiago usa expressões como deixar ou
despir, o aspecto de despojamento e revestimento. Versículo 19, ele diz assim: sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Versículo 21, ele diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós foi implantada. Então, em todo o tempo aqui, Tiago está querendo que a gente faça um exercício, que a gente olhe para a perspectiva da palavra, avalie o nosso coração e esteja constantemente num processo de mudança. E ele fala de coisas que você e eu experimentamos todo dia. Ele vai falar sobre tentação, provação, cobiça, ira. Ele está dizendo: se despoje de tudo isso e então tome, obviamente, a palavra de Deus que vocês já acolheram com humildade, ele está dizendo, para que essa palavra então produza a mudança ao qual ela foi colocada no meu coração, implantada no meu coração para fazer. Mas em meio a essa chamada ou essa provocação que Tiago faz, ele traz para a gente um reflexo de alguém que é contrário do que ele está dizendo, de alguém que está vivendo, ou de alguém que ele retrata aqui no texto, que faz completamente ao contrário de despojar e de revestir. E ele vai falar do homem que contempla a sua face no espelho, ele enxerga algumas coisas, mas ele depois não se lembra mais. Quer um exercício prático? Você não sabe tudo que tem no seu rosto, não é verdade? Você pode imaginar o seu rosto, talvez você tenha olhado no espelho um pouco antes de você chegar aqui, você que está em casa, mas talvez eu olhe no seu rosto e você olhe no meu e eu diga assim: olha, tem uma mancha aqui no seu rosto. Tem, eu não vi ainda. Porque nós não estamos habituados a constantemente ficar olhando no espelho, contemplando, dizendo: deixa eu ver todos os sinais que eu tenho no rosto hoje, não é isso? E aí o que acontece? Tiago traz essa perspectiva de alguém que está ali, que olha de uma forma rápida e sai e logo se esquece da palavra. E ele coloca que esse homem está no perigo de ser um bom ouvinte, mas não praticante da palavra. Em ser alguém que está constantemente ouvindo e que olha, observa algumas coisas da sua face, mas na verdade não tem uma mudança, não tem uma transformação. Isso vai de encontro com o que ele já disse: se você tem fé, pois bem, deixe-me ver as suas obras. E o que são essas obras? Uma delas nós podemos entender que é a vida cheia do Espírito, a vida plena no Senhor, a luta contra o pecado, o crescimento natural que nós devemos ter uma vez que fomos salvos por Cristo Jesus. E Tiago nos ensina que nós podemos cair no erro de ser auto-enganados. Ou seja, eu mesmo me enganar diante da situação da vida que eu estou vivendo, da situação que eu estou lidando. E ele vai trazendo para a gente o aspecto de que o acolher a palavra é o fugir do auto-engano. Porque eu posso olhar e dizer: ok, eu enxerguei algumas coisas, mas eu saio e aquilo não é mais efetivo na minha vida. Então, dentro de uma perspectiva desse auto-engano, ou do perigo de sermos somente ouvintes, vem exatamente pelo fato de você e eu estarmos nos enganando em situações específicas da nossa vida. E quando que nós nos enganamos? O texto vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre a origem do engano, ele vai falar sobre o processo do auto-engano, e ele também vai falar sobre a libertação do auto-engano. A primeira lição que eu quero ver com vocês nesse texto, sobre o perigo de ser somente ouvinte, o que acontece, qual é o processo disso. Primeiro a gente tem que entender como é que a gente se torna alguém que só escuta e nunca pratica. E Tiago vai dizer como isso funciona, trazendo a expectativa do auto-engano. Versículo 21, ele diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Depois, no verso 22, ele fala assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a nós mesmos. Quando nós voltamos um pouco no texto, Tiago já falou para a gente da onde é que nós lidamos com todo o pecado, inclusive com o engano da nossa própria vida, que é do nosso coração. Quando ele usa a palavra desejos, um pouco mais anteriormente, é o aspecto daquilo que nos inclina, daquilo que nós somos, daquilo que é o nosso pensamento, a nossa vontade, o nosso fazer. E ele está dizendo que o princípio ou processo do auto-engano
né, começa no nosso coração. E é interessante que também o aspecto do próprio Adão e Eva, né, quer dizer, começa aqui, mas tem origem lá do Jardim do Éden. Quando Deus diz para Adão e Eva: vocês podem comer de qualquer fruta, menos de uma, do qual? Conhecimento do bem e do mal. Não é isso? Eles foram lá e comeram. E Deus disse para eles assim: no dia que vocês comerem, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão morrer, certamente morrerás. Só que o que acontece? Olha como é o auto-engano. Eles comem, mas o que eles fazem? Quando Deus está vindo na viração do dia para conversar com eles, eles fazem o quê? Como se fosse possível se esconder do Criador. Como se eles conseguissem falar, Deus chegasse lá e falasse assim: ué, onde eles estão? Não estou vendo. Nunca isso ia acontecer. Mas o auto-engano, quer dizer, eu posso me esconder desse Deus. Ele é o Criador, mas eu vou me esconder dele. E aí eles vão além. Eles sentem vergonha, eles fazem para eles, né, uma roupa, uma espécie de roupa de folhas, como se aquilo pudesse enganar, ou estão se enganando, como se não houvesse mais então a palavra de Deus, ou como se não houvesse o juízo do Senhor sobre eles. Então percebe que o auto-engano começa com o fato de subestimarmos o próprio Deus, a sua soberania e a sua onisciência. Eles se escondem achando que vão realmente se esconder de Deus. E o que é o auto-engano? O auto-engano é você se convencer mesmo, né, mesmo quando todas as evidências estão dizendo ao contrário. Isso é um auto-engano. Então está tudo ali na sua frente, mas você fala assim: acho que não. Isso é auto-engano. É tipo Adão e Eva. Deus está vindo na viração do dia, Ele pediu para eu não comer, nós comemos, vimos que estamos nus, alguma coisa está acontecendo aqui, mas Ele ainda assim, com tudo aquilo que é colocado, eles fazem o quê? Eles se escondem. E o auto-engano é fácil entrarmos nesse processo, porque temos um coração igual do Adão e da Eva. Queremos às vezes esconder de Deus, esconder das pessoas, esconder em várias situações coisas do nosso coração. Lembra de Davi? Davi peca com Batseba. Ele é auto-enganado pelo seu poder, pelo seu coração corrupto. E o que acontece? Ele cria toda uma situação, não é verdade? Chama Urias do exército, coloca ele para ir lá na casa dele com Batseba. Urias, um cara moralmente correto ali, nesse sentido, fala: não, eu não vou fazer isso. Então traz de volta, vamos dar vinho para ele, embriaga Urias, manda ele para lá. O que ele faz? Ele fica na porta esperando. Até então que Davi se vê numa situação que não tem mais o que fazer. Ele escreve uma carta, entrega para Urias, entregar para o chefe do exército, para colocar ele na linha de frente, para acontecer o que com Urias? Para ele morrer. Davi está auto-enganado pelo seu pecado. Ninguém vai descobrir, ninguém vai saber. Ninguém sequer vai saber o que eu fiz aqui. Aí vem Natã, conta uma história para Davi. Davi, tinha 2 homens, lembram da história, né? Que tinha muitas ovelhas, outro só tinha uma. O que tinha muitas vem, pega, leva o que tinha uma só. Davi, no seu auto-engano, na sua justiça, diz o quê? Ele tem que morrer. Aí Deus fala assim: Davi, é você é esse homem. Perceba que o auto-engano pode nos levar a julgamentos errados, a subestimar o próprio poder de Deus e a sua palavra. Então perceba que o que Tiago está dizendo aqui, de alguém que se contempla e não se enxerga, ele está enganado pela sua própria fisionomia, pela sua própria avaliação de si. O texto ainda continua, dizendo para nós em Jeremias 17:9, diz que o coração do homem é enganoso. Nós podemos cair no engano. O coração pode ser enganado tanto pela posição de coitadinho, né? Aquela pessoa que diz assim: eu só faço as coisas para os outros, eu não faço nada para mim. Isso é auto-engano, porque ela faz para os outros para ser reconhecida por aquilo que ela faz. Isso é auto-engano. Ela fala assim: vou parar de fazer as coisas para os outros, eu vou fazer para mim agora, porque eu só penso nas pessoas. Na verdade, ela não está pensando nas pessoas somente, ela está pensando nela também. Ou então que isso chama-se autocomiseração. Ou então o outro lado da moeda. Qual que é o outro lado? A soberba. Eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente. O meu trabalho, sou eu que sustento, simplesmente. Eu sou o meu sustentador.
Então, tanto de um lado quanto de outro, nós podemos ser enganados por um coração corrupto. Um coração que acha que nunca vai ser pego, um coração que acha que pode, mesmo com todas as evidências, ir contra o que a palavra de Deus está dizendo. E Tiago é bem claro quando ele diz isso para nós. Também Tiago fala sobre a prática de uma religião, quer dizer, qual que é a origem do auto-engano? Nosso coração. A outra origem é a prática da religião sem relacionamento com Cristo. Olha só o que Marcos 7,6 diz: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o que? O seu coração está longe de mim. Uma vida religiosa sem a fundamentação de um relacionamento verdadeiro com Cristo pode nos levar ao auto-engano, aonde eu estou ali ouvindo, aonde eu participo, aonde eu escuto o culto, é uma alegria estar no culto, mas o que essa palavra impacta a minha vida no relacionamento com o Senhor? A outra origem do auto-engano é a aparência que podemos fornecer aos outros de piedade, mas o nosso coração estar longe do Senhor. Ou seja, estamos tão preocupados com a nossa reputação, em como nós nos portamos, em como nós nos colocamos, podemos inclusive até chegar ao extremo do legalismo, mas na verdade termos um coração devastado pelo auto-engano. Tiago também fala uma outra origem, que é, na verdade ele fala sobre o malefício do auto-engano. Obadias, capítulo 1, versículo 3 diz assim: a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? O auto-engano, ele traz para nós falta de crescimento espiritual, ciclos constantes nos mesmos pecados. Ele também traz para nós a falta de ânimo e encorajamento, muitas vezes, na palavra, no serviço, no envolvimento. Porque nós podemos enganar o nosso próprio coração, de que somos piedosos, mas realmente não somos, em uma avaliação sincera e correta. Não talvez em todo aspecto da vida, mas em coisas específicas. E Tiago diz que essa prática do auto-engano é a falsa religião, onde se cobra muito daqui, de fora, do externo, mas não se preocupa com o coração. A mudança daqui. A pessoa está preocupada em ter as regras, em seguir as regras, e deve realmente. Ela está preocupada numa legalidade. Me dê a lei que eu quero seguir. Mas na verdade há pouca preocupação com a inteireza do seu próprio coração. E Tiago diz que essa dualidade de quem eu sou religiosamente com aquilo que eu sou longe do Senhor me atrapalha para que eu cresça a estatura de Cristo, para que eu desenvolva, porque eu nunca vou conseguir avaliar corretamente o meu próprio coração. Eu vou sempre estar avaliando quem? O outro. Eu sou assim por causa de você, eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da minha igreja, eu sou assim. E a pessoa ela tem dificuldade de enxergar o seu próprio coração. Ou então aquela pessoa que nunca pede perdão. Já conheceu alguém assim? Ela não consegue se arrepender, mesmo que você diga, todas as evidências dizem assim: olha, você falhou. Não, mas não é assim. Isso daí também está olhando, eu vou olhar no meu ponto de vista. Mas é bíblico o ponto de vista que eu estou falando para você, mas não é assim. Isso revela um coração duro, um coração que não consegue conceber, entender aspectos da queda, e nem muitas vezes o problema e a intencionalidade, ou também o fato, do envolvimento que ela tem com o pecado, a intensidade que ela está vivendo nesse pecado. Ela perde de visão tudo isso, porque o seu coração está auto-enganado. E quem pode ser auto-enganado? Você e eu. Eu posso estar sendo enganado pelo meu próprio coração, por me achar justo, por me achar melhor, por me achar um coitado, ou por dizer assim: eu não consigo abandonar esse pecado, eu não consigo abandoná-lo, está vendo? Eu já tentei, mas não dá para abandoná-lo. Isso é auto-engano. Quando nós olhamos para a graça, olhamos para Cristo, olhamos para Romanos, que fala que Ele nos liberta do pecado, como que nós não podemos? Porque a força não é nossa, é do Senhor. Mas eu posso me auto-enganar para querer viver no pecado. Uma coisa importante também de lição nesse texto, além de falarmos da origem,
Tiago descreve para a gente o processo do auto-engano. E qual que é esse processo? Verso 23 e 24, ele diz o seguinte: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, e aí ele vai dizer, assemelha-se o homem que contempla o seu rosto. Ele coloca um processo aqui para a gente. E a primeira parte desse processo do auto-engano é: eu escuto a palavra, mas não avalio corretamente a minha vida. Quer dizer, eu estou ouvindo a palavra, eu quero ouvir a palavra, mas talvez eu queira muito mais para ser animado do que para ser exortado. Para receber uma palavra, né? Aquela palavra daquela noite, né? Que me anime, que me faça sair daqui, né? Cheio de alegria. E isso é possível, porque é a palavra de Deus. Mas e quando a palavra me confronta? Quando a palavra me diz: Tiago, você está pecando como marido, você está pecando como pai, você está pecando como pastor, como irmão em Cristo, como estudante, como amigo. O que você vai fazer para mudar, Tiago? Olha o que minha palavra está dizendo. Será que nós saímos tão animados quando recebemos uma palavra de confrontação? Será que o ânimo é igual? Para viver aquilo, para dizer: ok, Senhor, eu quero ser como Tu quer que eu seja. Eu quero me assemelhar ao Teu caráter. E Tiago fala que a pessoa que se vive no auto-engano, ela não faz mais um autoexame. E isso é colocado, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 11, quando fala do contexto da ceia, o texto fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É uma prática comum na igreja, nos primeiros santos aqui, a autoavaliação. Eu vou avaliar o meu coração. Eu vou avaliar o meu coração a partir da palavra, a partir do que o Senhor está dizendo. Agora, sabe qual é o maior problema? Às vezes nós nos avaliamos de forma errada. Como que nós nos avaliamos? Eu me avalio tendo como base a minha esposa. Tá vendo? Ó, eu sou assim porque... eu estou melhor do que aquele irmão lá, pelo menos. Não é assim? Olha, se fosse comparar, eu estou bem melhor. Eu faço isso daqui, ó. Ele tirou 6,9, eu tirei 7, eu estou bem, eu já passei. Agora, a nossa base de avaliação não é o outro. Não somos nós. Mas a pessoa chega para mim e fala assim: pastor, no aconselhamento, antes eu pecava 3 vezes na semana, agora estou pecando só 2. Olha só que bênção. Meu irmão, não é para nenhuma. Eu roubava 5 bancos, agora estou roubando 2 só. Tive uma evolução. É ou não é? Nós pensamos de uma forma às vezes inadequada. Mas o nosso princípio de avaliação é a palavra, é o caráter de Cristo. E o Senhor diz que eu devo ser santo porque Ele é santo. Ele é a base. Então, se eu for um cristão sincero, verdadeiro, eu vou reconhecer minhas falhas, porque o meu padrão não é minha esposa, não são vocês. Apesar de que devemos testemunhar, como Paulo diz, ser depois dos meus imitadores como eu sou de Cristo, mas a minha base, que me encoraja para o crescimento constante, é o caráter do próprio Deus. E toda vez que eu avalio a minha vida sinceramente, e você faz um autoexame sincero, você sempre vai ter alguma coisa para mudar, e eu também. A gente nunca vai chegar e falar assim: ouvi uma palavra hoje, cheguei à conclusão que tirei 10. E Deus escreveu lá: parabéns, Tiago, assinado Deus, 10. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca. Porque eu estou num processo de crescimento. E o auto-engano, ele quer nos tirar desse processo. Ele quer que a gente possa entender que a gente já chegou lá. Ou que então a gente não precisa subir tanto ou chegar lá, porque, aliás, eu convivo com pessoas que são piores do que eu. Então por que eu vou ser tão bom assim? Aquela expectativa de, ok, vou vivendo assim, mas e o coração vai sendo exposto para que nós possamos ser como o Senhor. O processo do auto-engano, além de escutar a palavra, mas não avaliar corretamente, e é interessante que a ideia é que aquele que escuta e que não se autoavalia, ele corrige normalmente o que é externo, mas deixa o seu coração ainda solto no pecado. Ele precisa manter um padrão externo, então ele se arruma ali, ajeita o terno, amarra ali o cadarço, mas na verdade, como diz o texto de Marcos 7, o coração ainda está longe do Senhor. Uma segunda parte desse processo do auto-engano é: eu escuto a palavra, sou confrontado e enxergo algumas coisas só.
aquilo que talvez eu queira enxergar. Como que isso funciona? Olha, enxerga algumas coisas, aquilo que mexe com o coração, mas a pessoa racionaliza. Ela vai racionalizar o seu pecado. O que isso significa? Em algum momento, ela entende que Deus está falando com ela, ela se olha no espelho, tem aquele relance, ela fala assim, ok, eu preciso mudar isso. Mas também, ela começa a racionalizar o seu pecado. Aí como é que ela pode fazer isso? Eu estou há muito tempo nisso, eu acho que eu não consigo. Tem que viver assim. Segundo, eu quero mudar, mas onde eu moro, meu marido, a minha esposa, meus filhos, minha igreja, ele não me deixa. Porque depende deles também para que eu mude. Ou no casamento, olha, eu quero mudar, mas o meu marido, a minha esposa são ruins demais. Então a pessoa começa a racionalizar o pecado. E sabe qual é uma das maiores formas que nós racionalizamos o nosso pecado? E que Satanás gosta de fazer isso? É fazer você entender e usar a desculpa, você e eu, da seguinte forma: a carne é fraca. Já ouviu essa? É a resposta mais eficiente para o auto-engano. Porque apesar, você está cobrando de mim por quê? Eu sou fraco mesmo. Mas a Bíblia não só nos ensina a reconhecer a fraqueza, mas a Bíblia nos ensina a reconhecer a fortaleza, ou a força, ou o poder da obra de Cristo em nós. Eu realmente sou fraco, mas isso não é a desculpa, porque eu tenho a graça e o poder de Deus atuando no meu coração. Paulo nos lembra isso em Romanos capítulo 6. Quanto ao morrer, morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para quem? Para Deus. Paulo também nos lembra em Gálatas 2:20, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então a vida de entrega, de mudança, de transformação, é pela fé que eu vivo. Então não cabe para um cristão se autodesculpar dizendo, eu sou fraco, está vendo? Eu quero, mas eu sou fraco. Tem uma frase que a gente fala no aconselhamento, é trágico, mas é engraçado ao mesmo tempo, né? Às vezes as pessoas passam uma semana, elas chegam ali e falam assim, pastor, pergunta, você fez a tarefa? Você teve mudança de vida? Quais são os pontos que você mudou? Aí a pessoa fala assim, pastor, essa semana eu tentei. Falei, meu irmão, quem tenta é o diabo. O diabo ele vai tentar. O crente, pelo poder que ele tem em Cristo, não dele, mas do Cristo, da obra, ele faz o quê? Ele vai lá e vive a vida que foi proposta para ele. O auto-engano quer nos fazer ser coitados novamente, o qual a cruz já nos tirou dali. Quer nos fazer escravos novamente, o qual a cruz já nos tirou dali. Ele quer colocar a nossa vida medíocre, de novo, em ação, o qual a cruz já tirou. Porque eu vivo uma nova vida em Cristo Jesus. Às vezes o medo de encarar os nossos pecados faz com que a gente jogue embaixo do tapete e tente conviver com ele. Mas meu irmão, para mim e para você, a esperança, a graça, a restauração da parte do Senhor. Lembra da mulher samaritana que ia num num horário inadequado, pegar uma água, o qual Jesus oferece para ela, água viva. Ela fala, não quero mais voltar aqui. Aí o Senhor fala, parafraseando, não é isso que eu estou prometendo para você. Você está se auto-enganando, achando que relacionamentos suprem a sua necessidade. Eu vou suprir sua necessidade, eu vou te dar água viva, e você nunca mais vai ter sede. Jesus está falando do coração, de saciar uma mulher que buscava significados fora do Cristo, do Messias. A ideia é, eu escuto a palavra, eu enxergo algumas coisas, mas eu não tomo. E como que isso é prático na nossa vida? Olha só algumas perguntas. Por exemplo, você culpa os outros de pecados que você comete? Você tem a tendência de culpar pessoas? Isso pode ser um auto-engano. Você faz declarações acusatórias contra outros, enquanto você é confrontado? Você não faz o que deveria, quando deveria, e desculpa, né, e dá desculpa em que mais tarde eu vou fazer isso? Pode ser um auto-engano. Você vai estudar, falando, depois eu estudo. Esse coração te enganando. Depois eu resolvo. Depois eu falo. Depois eu faço. Coração enganando. Você esconde o seu coração focando muito mais em argumentos intelectuais. A mulher samaritana também fez isso, né? Quando Jesus confronta, ela fala assim, não, mas eu tenho uma pergunta teológica. Qual é a pergunta? Onde nós devemos adorar? Aqui ou lá?
Jesus fala assim, olha, chega o dia que o Pai quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não, o problema não é teológico, o problema é do seu coração, o Senhor diz à mulher samaritana. E às vezes nós queremos trazer a teologia, que é boa, sadia, importante, é necessário, o que nós estamos fazendo aqui é isso, levantando questionamentos. Será que é proibido pela Bíblia isso daqui, ou aquilo ali? Não com o desejo de realmente saber aquilo, mas simplesmente para continuar no pecado, agora justificando. Porque eu ouvi lá, o pastor disse um dia, né? E quando nós somos confrontados, nós continuamos buscando respostas, né? Mas o que você acha? O que você acha? O que você acha? Eu canso de atender gente. Pastor, o que você acha disso daqui? Eu falei, meu irmão, o problema não é esse. O problema é o seu coração. É o meu coração. É ali que nós devemos ser mudados e transformados pelo Senhor. Uma terceira parte desse processo, eu escuto a palavra, mas não respondo o que está sendo pedido pelo Senhor. Eu tenho uma pergunta básica para você e para mim nessa noite. Do último sermão que você escutou, não desse, tá? Esse ainda não terminou. Do último sermão que você escutou, qual atitude você teve? Deus confrontou você, de você sair daqui, desta cadeira, ou na sua casa, você escutou, e você falou assim, ok, eu sei o que Deus quer de mim, e eu vou mudar isso, pela força que o Senhor me dá em Cristo Jesus. Qual a última vez que você saiu de um culto, de uma leitura bíblica, de uma reflexão, de um contato com a palavra, que você e eu, nós falamos assim, ok, é isso que eu preciso mudar. Qual foi a última vez que você avaliou o seu coração enquanto você ouvia a palavra de Deus? Qual foi a última vez que você teve uma mudança significativa na sua vida? Como um cristão, como um pai, como marido, como esposa, como filha, como estudante, enfim, como irmão em Cristo. Qual foi a última vez que você foi impactado pela palavra de tal forma que você não conseguiu viver mais na semana o que você estava fazendo? Que você saiu daqui e correu pedir perdão porque você precisava acertar relacionamentos. Que você saiu daqui correndo e abandonou a sua vida de pornografia porque você está ofendendo a Deus. Que você sai daqui e você não vai mais brigar no trânsito porque você quer refletir a glória de Cristo no trânsito. Qual a última vez que o confronto foi tão direto no seu coração que você se sentiu, e eu quero usar essa palavra mesmo, perturbado para dizer, Senhor, me tira do lugar onde eu estou porque eu quero viver para a glória do Senhor. É impossível ouvirmos a palavra de Deus e não sermos impactados. Aliás, é possível quando você e eu, nós estamos enganando o nosso próprio coração. Há um tempo, em que nós devemos ouvir a palavra e aplicar essa palavra. Lembra quando Pedro prega no Pentecostes? Prega para aqueles homens e diz assim, vocês mataram o Filho de Deus. Os homens, o texto fala com o coração compungido. A palavra no grego é como se você pegasse o coração com a mão e apertasse, e eles estão compungidos, feridos com aquela palavra, e eles perguntam assim, o que faremos, irmãos nossos? O que vamos fazer? Aí Pedro vem e fala, cada um se arrependa e seja batizado. O seu coração sai compungido, contrito, de ouvir a palavra, de ouvir o que o Senhor está dizendo? Ou você e eu somos um bom ouvintes? A gente vem, a gente escuta, a gente sabe de tudo, mas o quanto isso tem sido prático na minha vida e na sua vida? Por fim, Tiago diz que existe a libertação do auto-engano, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Versículo 25 diz assim, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem sucedido. Tiago diz que o processo para sair do auto-engano é ouvir, considerar atentamente a palavra. E olha que interessante, essa palavra que ele coloca aqui no início, no grego, que significa, quando ele fala assim, mas aquele que considera, a palavra considerar aqui significa inclinar-se. Aquele que se inclina humildemente
olhando constantemente. E essa é a ideia que ele diz, né? Quando você se inclina, né? Se eu pedir para você ler um texto aí, você vai, de certa forma, se inclinar, tanto de uma questão prática para você ler, mas aqui era importante no contexto de que as pessoas liam o respeito ao ler a lei e se inclinar-se e se atentar para aquilo que estava escrito ali. Tiago nos diz que a gente sai do processo do auto-engano quando nós nos colocamos humildemente, atentos à palavra de Deus. Ela não é só um acessório que a gente pega e traz para o culto. Ela não é só um lugar que a gente deixa lá aberto no Salmo 91, 23. Ela é a palavra viva e eficaz que move os nossos corações, que nos leva a viver a vontade de Deus. Tiago também diz que nós saímos desse processo quando nós não negligenciamos a palavra, e a ideia, ele fala, é perseverar, e a ideia também ela é perfeita. Ele coloca aqui o fato de que ela é o que realmente nós precisamos. Na palavra de Deus tem tudo o que nós precisamos para sair do processo do auto-engano, tanto que o texto tema do nosso culto de quarta é Salmos 19:7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A perfeição da palavra faz com que você e eu sejamos refletidos de forma correta. Quando eu me comparo com Ele, ou quando eu me examino por Ele, não vai ser perfeito, porque eu sou pecador, Ele também é. Quando eu me examino pelo meu chefe, não é a mesma coisa. Quando eu me examino com a minha esposa, um para o outro, para dizer, não, eu tenho que melhorar, né, ou deixar de fazer pelo outro, não é suficiente, porque sempre vai ficar ofuscado. Ou então nós podemos cair no erro de simplesmente ter uma lista, dizer, ok, eu fui no domingo, eu li, eu orei, eu fiz isso daqui, ok, mas o que isso efetivamente muda o seu coração? A lei exposta expõe o nosso coração e mostra quem realmente nós somos. Hebreus capítulo 5, capítulo 4 fala sobre isso, que a palavra penetra e ela expõe as motivações do nosso coração. Uma outra forma de sair desse processo é ser operoso praticante. Hebreus 5,14 diz assim, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O autor de Hebreus, juntamente com Tiago, nos lembra que a prática da palavra, a decisão de praticar, a decisão de viver a palavra, molda o meu coração, consequentemente a minha mente. Então, como que eu sou transformado pela palavra? Quando eu a pratico, quando eu vivo por fé nessa palavra, quando eu busco. Quais princípios eu devo abandonar? E aqui a ideia é sair daqui e não ser como aquele homem que olha no espelho, que vê algumas coisas, mas depois não lembra mais. Não é isso. O Senhor está falando comigo. E eu quero mudar, Senhor, aquilo que o Senhor identificou na minha vida. Talvez, Senhor, eu nem sabia disso. Aquilo que Davi ora, né? Sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho da justiça. Senhor, talvez eu não esteja vendo, mas há coisas, e com certeza há em mim e em você, que precisam ser mudadas. Para concluir, Tiago nos dá um grande encorajamento. Ele diz assim, bem-aventurado aquele que pratica. Olha o versículo 25, o final. Esse será bem-aventurado no que realizar. A prática da palavra de Deus traz alegria para o nosso coração, uma alegria extrema, uma alegria constante. A prática da palavra de Deus traz o verdadeiro significado da liberdade em Cristo. É isso que ele fala, lei perfeita, lei da liberdade. Quando nós praticamos a palavra, somos realmente livres e verdadeiros para viver com o Senhor. E há uma felicidade diante de nós em vários contextos da nossa vida. Isso não significa que você não lide com problemas e tristezas, mas se você e eu formos um praticante da palavra, seremos bem-aventurados no nosso trabalho. Sabe por quê? Olha só a diferença. Segundona, tem que trabalhar, acordar às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Sou um praticante da palavra, você também. Deus, obrigado pelo meu trabalho. Eu quero louvar e servir ao Senhor no meu ambiente de trabalho. Talvez não seja o lugar ideal que você almejou a sua vida toda, mas você pode ser bem-aventurado ali. Você pode ser bem-aventurado diante de uma família que vive conflitos,
mas que você está buscando viver a palavra e você não está vendo muita mudança, mas você pode dizer: eu estou vivendo a sua palavra, Senhor, eu sou bem-aventurado por praticá-la aqui. Perceba que não é o contexto muitas vezes que muda, mas é exatamente a forma como nós vivemos no mundo caído. Você quer ser alguém bem-aventurado? Pratique a palavra de Deus. Que a palavra seja constante na nossa vida e que seja constante na forma como nós a buscamos e vivemos por ela. Amém? Que Deus nos encoraje para isso e que Deus hoje traga para o seu coração uma direção específica pela palavra dele, daquilo que você precisa acertar na sua vida. Com certeza isso vai ser motivo de grande alegria em você se ver liberto pela prática da palavra de Deus. Vamos cantar um hino e depois nós vamos orar por isso. Quero chamar os irmãos aqui, por favor. Vamos colocar de pé. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra que nos encoraja, que nos anima, mas também que nos exorta, Senhor. Queremos sair daqui hoje com o nosso coração vibrante para viver aquilo que o Senhor tem proposto a nós. Dá-nos graça, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, para que possamos sair do ciclo de pecado, da autocomiseração, da soberba, da culpabilidade do outro, que nós possamos assumir o compromisso que temos diante do Senhor. Deus, que a nossa vida seja para glorificar o nome do Senhor, como nós cantamos aqui, que a nossa vida seja uma flecha apontada pelo Senhor, para ir e produzir frutos e frutos que permaneçam, Senhor. Obrigado pela tua igreja, obrigado pelo teu povo, obrigado porque nós estamos aqui, em tudo damos graças ao Senhor, porque ainda que possamos avaliar o nosso coração, a nossa vida e ver mazelas aqui, em Cristo nós temos perdão, em Cristo nós temos esperança, em Cristo nós podemos quebrar o ciclo vicioso, pecaminoso, para viver o ciclo gracioso e vitorioso, Senhor.
Obrigado a Deus mais uma vez, obrigado por essa noite, nós agradecemos e louvamos o nome do Senhor, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o encorajamento do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre, amém.